Sejam muito bem-vindos ao Soulfcast. Meu nome é Viviane Moura, eu sou uma das líderes do Soulf, junto com meu esposo, Gustavo. O Soulf, ele é o Ministério de Empreendedorismo e Carreiras da Igreja Batista Monte Sião, em Hortolândia. E nós temos muitos eventos presenciais, nós temos também o podcast que você está escutando agora, e sempre nós falamos à luz da palavra de Deus. Nós temos primeiro para falar para vocês um convite muito especial, que é para falar um pouco sobre um dos nossos apoiadores, que é o Rai Cooks. O Rai Cooks, ele inaugurou a sua loja física no último sábado. É uma loja dos nossos amigos André e Raíssa. Ela fica na rua Antônio Fernandes Leite, número 839, ali no Rosolém, na frente do restaurante Manteiga. É super bem localizado. Você pode ir lá, tem novos produtos. Inclusive, eles estão dando alguns presentes aqui para as nossas convidadas de hoje. E você fica super convidado nesse podcast a ir lá conhecer. Fale lá que você ouviu sobre eles no nosso podcast, que a Raíssa e o André vai dar um bom desconto lá para você. Fala que foi a Viviane que falou. Não está combinado, mas eles vão dar um desconto lá para você. E também, quando esse episódio sair, você escutou esse podcast, você vai lá no Instagram do Soulf, que a gente vai ter uma promoção lá com eles também de alguns produtos que eles estão nos ofertando nessa noite. Bom, finalmente a gente vai conhecer as nossas convidadas de hoje. O episódio de hoje a gente vai falar, como eu falei ali no início, né, sobre empreendedorismo feminino, sobre propósito, sobre impacto social. E eu tenho aqui uma tia, uma sobrinha, que construíram juntas aqui uma história de uma franquia de bolos e também uma líder cristã que atua à frente de uma das maiores igrejas aqui da nossa cidade, em Hortolândia, e também de um dos maiores projetos sociais da nossa cidade. Então, esse episódio para o Soulf, ele é muito especial, porque a gente vai fazer dedicado ao mês da mulher. A gente vai falar sobre mulheres que lideram, que empreendem e, principalmente, que cuidam de pessoas e que transformam vidas. Então, vou falar aqui, dar uma pequena introdução sobre a nossa primeira convidada, sobre a Leila Albano. A Leila, ela é apóstola da Igreja Batista Monte Sião há mais de 29 anos. Ela é formada em nutrição pela PUC de Campinas, é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista de Campinas e médio em música sacra, também pela Faculdade Batista de Campinas. Ela é mãe da Rebeca, ela é esposa do Roberto Albano e, como a Rebeca fala também, que tem uma questão ali com a Rebeca, é minha segunda mãe também, tá, gente? Eu considero. A Miriam, nossa segunda convidada, ela é casada com o Adriano. Ela é mãe da Ana Carolina, ela é fundadora há 25 anos da marca Flame. São mais de 20 lojas no interior de São Paulo e na capital. E, como eles dizem, ser Flame é ser loucos por bolos. E a nossa última convidada, Andréia Lopes, ela é a mãe do Guilherme e há 16 anos ela é franqueada da Flame, em Paulínia. E ela decidiu empreender dentro da marca da família e hoje ela lidera a sua própria unidade em Paulínia. Bom, vou começar a fazer algumas perguntas para a gente começar a entender a história de cada uma delas, né? Então, para a gente conhecer aqui um pouquinho da história, eu vou começar com a Apóstola. E aí, a minha pergunta, Apóstola, é como é que você começou nessa sua caminhada ministerial e como é que a gente já falou aqui um pouco sobre da sua formação, né? Você colocou ali que você é formada em nutrição. Como é que começou a sua caminhada ministerial e como é que você conciliou com essa questão da nutrição? Como é que foi isso ali no início da sua jornada, né? Que bom estar aqui, Vivi, com você. É uma honra e um privilégio. Bom, eu me formei em nutrição e eu já frequentava uma igreja evangélica. E, na época, eu sempre questionava a utilidade de toda uma estrutura de uma igreja. De repente, de funcionar só às quartas, só aos domingos. Então, eu acredito que, muito antes, né, de ser pastora, de ter me casado com um pastor,
eu sempre quis fazer com que a igreja fosse um lugar aberto para toda a comunidade. Então, a minha vida ministerial começou lá atrás, ainda jovem, líder de uma rede jovem na época, líder de evangelismo, líder de programas especiais na igreja. Então, assim, qualquer ministério que apresentasse uma necessidade que envolvesse um ser humano, eu estava sempre disposta e sempre tentando, nesse meio, colocar também a nutrição a serviço do ser humano, para trazer, na época, nem tanto a questão de dietas, mas como ter uma alimentação saudável, pratos saudáveis. Então, a minha caminhada ministerial começou muito antes de eu me casar com um pastor, de ser reconhecida como pastora, mas sempre com essa perspectiva da minha formação fazer sentido também na vida de outras pessoas. Legal. E agora eu vou passar um pouco para a Miriam, depois eu volto com a Apóstola, que a gente tem mais dúvidas. Miriam, como é que surgiu a ideia da franquia? Ela começou pequena, já foi grande, como é que começou tudo isso? Vi, primeiramente quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né, empreendedora. Bom, a Flame, ela começou pequenininha, né, como todos os empreendedores começam, né, numa portinha. A primeira ideia não era bolo, né, nós começamos trabalhando com trufas. A minha mãe, que é idealizadora de todo esse negócio, né, ela fazia as trufas em casa. E ela trabalhava num trabalho, ela fazia bolo, né, numa confeitaria. Então, ela trabalhava já com confeitaria. E ela fazia as trufas e ela ia um pouquinho mais cedo trabalhar para deixar essas trufas nesses pontos comerciais para acrescentar a renda familiar, né? Então, a ideia principal, no começo, não foi bolo, né? A ideia foi abrir uma pequena loja para trabalhar com chocolate e distribuir essas trufas, aumentar, né, o volume de venda desse produto. Mas aí um dia o cliente chegou na loja e perguntou: vocês fazem bolo? E a minha mãe, ela era a nossa boleira do bairro, né? Então ela sempre atendeu as nossas necessidades dos nossos amigos, dos nossos parentes. Então ela fazia bolo, ela já fazia bolo. E aí eu falei para ela, eu falei: mãe, tem uma pessoa querendo um bolo, né? Ela falou: vamos fazer. Por quê? Porque quando se empreende e você começa um negócio novo, você ainda não tem um foco certo do que você vai fazer. Você abre um pequeno negócio e o que você precisa é vender. Então, como você tem esse foco na venda, você ainda não tem definido qual que é o produto principal, né? Você vai testando. Exatamente. E isso aconteceu com a Flame, né? Então, quando nós começamos, a ideia principal não era bolo. Depois nós percebemos que tinha um nicho de mercado para esse tipo de produto. Quando um cliente chegou até nós e fez uma pergunta: vocês fazem bolo? Então, assim, é um ponto muito importante a gente dar essa atenção para a necessidade do cliente. O cliente sempre tem razão, mas o cliente tem boas ideias que podem mudar o jogo do seu negócio. E ele tem a necessidade, né? Exatamente. Ele diz o que ele precisa. Exatamente. Então, a gente começou fazendo trufa e depois a gente passou a fazer bolo. Passou a fazer doce, passou a fazer salgado. E, a partir daí, a gente começou a entregar uma festa completa. Que legal. Exatamente. Então, foi assim que começou a Flame. Começou numa lojinha bem pequenininha, com a ideia principal não era o bolo, mas passou a ser o produto principal do nosso negócio. Legal, legal. E você, nesse início, quais foram os maiores desafios, assim? Porque hoje, até entrando ali, né, no Instagram, eu entrei no Instagram de vocês, eu vi o Edu Guedes estava ali fazendo uma propaganda com a Tiziane Pinheiro. Eu falei: cara, olha o nível disso aqui, né? Assim, ali falando 20 lojas, é uma coisa assim, né? Vocês franquearam um negócio que já é um nível muito evoluído da coisa, assim, né? Chegar nesse nível é muito legal. Mas, nesse início, o que você entende que foi o maior desafio
para dar essa virada start, entre né? você sair do eu estou fazendo trufa, eu entendo qual é a necessidade do meu cliente, ele está pedindo aqui, ó, eu quero dar uma festa, eu preciso do bolo, eu preciso do brigadeiro. O que deu essa virada de chave? Olha, o maior desafio é você, digamos assim, quando você começa muito pequeno, às vezes você não tem muita instrução. A maioria das pessoas abre um negócio e elas não procuram entender o que é aquilo, como empreende hoje, né? Como que eu faço? Como que eu vou vender? Como que eu preparo uma receita? As pessoas não sabem isso. Elas abrem uma portinha e começam a fazer. Elas não sabem quanto custa para fazer um produto, não sabem precificar, você entendeu? Então, tem vários passos dentro de um negócio que, quando você começa, você não sabe, né? Então, quando a gente começou, nós erramos muito nesse critério, né? Como que eu vou colocar preço nisso, nesse produto? Nós começamos vendendo bolo, fazendo o bolo por forma. A gente não fazia por quilo. Então, a pessoa chegava na loja e falava assim, vou querer uma festa para 20 pessoas. Então, tinha a forma que a gente sabia que atendia 20 pessoas. Então, a gente vendia aquela forma de bolo. Né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe e a gente vai aprendendo com o tempo. Então, para quem quer empreender hoje, o meu conselho, para quem está começando do zero, faça um curso. Hoje a gente tem muita informação no mercado. Não comece sem saber nada, porque a gente bate muita cabeça, entendeu? Então, nós erramos muito no começo, né? Nós erramos porque nós começamos sem dinheiro, nós não tínhamos dinheiro para começar. Nós começamos com R$ 170 cada um, que foi o dinheiro que a gente pagou o aluguel do imóvel. Legal. E com um talão de cheque de 30 folhas, de 20 folhas, né? 30, talão 20 folhas, um talão de cheque, onde nós fomos financiados pelos fornecedores, né? Eu fui lá, falei, olha, eu preciso de um balcão, eu preciso de uma prateleira, eu preciso disso, daquilo. Eu fui lá, predatei um cheque, soltei um monte de cheque sem fundo na praça, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha vontade de empreender. Eu tinha coragem para fazer. Né? Então, e eu acreditava naquilo que nós estávamos fazendo. Né? Então, foi quando a gente começou. Então, eu fui financiada pelos meus fornecedores, né, que aceitaram o meu cheque predatado. E a conta que eu fiz, mesmo sem saber muita coisa na época, né, eu sabia que eu precisava vender. Esse era o meu foco principal. Então, eu sabia que eu precisava vender. Mas, na época, eu fiz uma conta muito básica. Eu tenho tanto para pagar até o final do mês e eu tenho que vender tanto por dia. Foi uma conta muito simples, né? Preciso pagar isso. Exatamente. E depois disso é o que eu vou ter de lucro aqui. E deu muito certo, porque eu comecei a fazer os produtos, todo o dinheiro que entrava a gente guardava para cobrir os cheques. E o que foi sobrando depois no final, porque a gente foi vendendo mais do que a gente precisava. Graças a Deus, né? A gente foi vendendo mais do que a gente precisava. O que sobrou, o que eu fiz? Eu reinvesti novamente. Eu fui lá e comprei de mercadoria. Né? Então, eu já tinha dinheiro, né? Que é o capital de giro. Que eu comecei sem nada. Né? Então, aí eu fui lá e reinvesti meu dinheiro. E aí, eu já não tinha mais quanto para pagar, eu comprei à vista. Entendeu? Então, é isso. Como vai começar um negócio, entenda do que você vai fazer. Procure mais informação possível sobre esse negócio para você não passar por processo dolorido, que é o processo de errar, do erro, né? Da gente tentar fazer alguma coisa que, poxa vida... E a gente vai aprendendo na dor, né? Vai aprendendo na dor. E só uma coisa muito legal que você está falando, até tem muito a ver com o SOF. Porque o SOF, ele nasce de um empurrãozinho ali da apóstola ali comigo, há muitos anos atrás, assim, olha, a gente precisa fomentar isso na vida da igreja. Tem muitos profissionais que são bons no que fazem, são muito bons, mas não conhecem, às vezes, o fluxo de caixa, a parte de contabilidade, a parte de precificação, ou de conhecer ferramentas de internet, de como colocar o produto, de como vender, de técnicas de vendas e tudo mais. E aí, assim, a ideia do SOF, ele é justamente isso, até... depois o meu marido falando, não, vamos encarar isso, vamos fazer isso, é algo legal e tudo mais, que a gente traz isso dentro do SOF, essas aulas, a gente chama profissionais que conhecem de cada assunto para falar, isso aqui
é interessante, olha para isso, e aí trazer esses conhecimentos, porque é muito disso que você está falando, Sim. é conhecer, porque assim, não é que você não vai passar por aquilo, mas você vai estar um pouco Você mais consegue pular uma calçado etapa, né? Se daquilo, você né? buscar conhecimento, você vai pular algumas etapas. E quando a gente formatou o negócio para a franquia, foi justamente isso. Foi entregar um negócio pronto que a pessoa pudesse fazer o que gosta dentro de um padrão de qualidade e ela pular etapas do negócio. Porque a Uhum. franquia é o quê? Um negócio padronizado, testado e aprovado. Entendeu? Então, a pessoa que compra uma franquia hoje, ela vai pular etapas, né, que ela não gostaria Ela de não vai passar. testar, né? Alguém já Exatamente. testou, já fez, Ela falou, não olha, vai ficar aqui. preocupada, por exemplo, eu preciso desenvolver uma marca, eu preciso desenvolver uma embalagem, entendeu? Ela vai pegar um negócio pronto. Qual que é o papel dela? Ela precisa fazer uma boa gestão de pessoas, venda, bom atendimento no negócio dela, porque a franqueadora ela está pensando na estratégica, no estratégico. O Uhum. franqueado o que ele tem que fazer? Trabalhar no negócio, desenvolver o quê? Que está dentro do padrão, dentro dos manuais da franquia. Sim, Entendeu? Então, sim. esse é o padrão de negócio de franquia. É você entregar um negócio pronto. Às vezes a pessoa fala assim, é mais fácil, o que, que é melhor hoje? Tem muita essa pergunta, né? Eu compro uma franquia ou eu abro um negócio próprio? São caminhos diferentes. Se você não tem condições, se você não consegue seguir padrões, não compre uma franquia. Você não consegue seguir padrões, não compra uma franquia. Abre teu negócio próprio. Coloca lá teu nome, tua marca e Faz do seu faça do seu jeito. jeito. É isso aí. Entendeu? Porque a franquia você precisa seguir padrão. Sim, sim. E agora, falando com a Andrea, a gente empolgou aqui. Andrea, para você, como foi decidir abrir uma franquia da sua sobrinha? Você teve medo de misturar família, negócios? Como é que foi essa história? Até você estava comentando aqui com a gente um pouquinho antes da gente iniciar a gravação sobre essa história de família e que Sim. não começa desse ponto, começa lá atrás, Tá. assim, né? Vivi, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? É, é, a gente começou, eu comecei trabalhando com a Miriam, né? Eu era balconista, depois passei a ser gerente dela, né? Fiquei 7 anos com ela. Então eu já conhecia, né? No que eu estava entrando, no que eu estava trabalhando. Então assim, por ser família, para mim facilitou muito. Eu sou a primeira franqueada. Eu sou a Ah, primeira que legal. corajosa. Primeira que E acreditou. sim, acreditei e é claro que eu tive alguns desafios no começo, né? Tanto para mim como para ela também que estava franqueando, né? A gente caminhou juntas. Tivemos algumas dificuldades, mas o bom de ser família é porque a gente estava ali, ó, uma junto com a outra, ela direcionando, mostrando o caminho, porque ela já tinha vivido algumas coisas. Olha, se você for por esse caminho, eu acho que é melhor. E a franquia hoje é aquilo que ela falou, precisa de cuidado. Por quê? Porque a franqueadora, ela te entrega tudo. Ela te entrega o material para você trabalhar, ela te entrega a receita do bolo, que é importantíssimo você ter. E você tem que seguir à risca aquilo que eles ensinam para a gente. Por quê? Porque às vezes tem franqueado que abre uma loja e não segue, compra produtos de segunda linha, o bolo, né, não vai ficar a mesma coisa. Então, isso dificulta muito para o franqueado também, né? E aquilo que a Miriam falou, né? Se você quer fazer do seu jeito, monta a sua loja. Aí você vai fazer da forma que você prepara, né? Mas quando você compra uma franquia, você está comprando a receita também. Então, tem tudo você precisa seguir certinho. E por a gente ser família, foi bem mais fácil, porque a gente estava sempre alinhada. Qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava. E hoje eu tô com a franquia há 16 anos. Agora, 16 esse anos. mês de março, fez 16 anos que a gente está lá em Paulínia. Passamos por algumas dificuldades? Passamos, né? Mas estamos firmes. Isso é inerente a todo empreendedor. Sim. Agora, voltando aqui para a Apóstola, eu falo que a senhora empreende muito, né? Porque a senhora tem literalmente um CNPJ ali que ele dá muito trabalho e que a senhora dá o sangue por ele, porque eu vejo ao longo desses, acho que quase ou mais de 20 anos que eu tô ali,
já ajudei como professora, como Secretária. secretária, algumas outras coisas ali da ONG, né? Como que nasceu a Contato? O que ela faz hoje? Como é que está que contexto que a Contato está inserida hoje? Vamos lá, Vivi. Até por causa dessa minha visão de igreja, comunidade, eu acabei casando com um pastor. Nós trabalhamos juntos 4 anos no norte do Paraná. E em 1997, nós chegamos à Hortolândia. E aí me incomodava, às vezes, quando eu caminhava, ver mulheres paradas, sabe assim, na esquina, conversando. E aí eu falei para o meu esposo, eu quero criar, na época, um multiministério. E realmente começou. Eu comecei a dar aula de alimentação para os adolescentes, na época da igreja. Fiz uma aula de embalagens, na época eram aquelas embalagens de tecido. A gente tem uma grande empreendedora hoje na nossa cidade, que foi minha aluna, que é a Queca, do ateliê. E então a gente começou por eu dar uma olhada na região da igreja, ver algumas mulheres que ficavam em casa. E aí o nosso primeiro projeto foi o projeto Alternativa, que era justamente uma alternativa de renda. Então, nesse projeto, a gente teve aula de culinária, aula de embalagem, depois veio inglês, espanhol, piano, teclado. Eu lembro que nós chegamos a ter 29 cursos e termos mais de 200 alunos. Né? Isso foi bem ali antes da pandemia. Então, a ONG também surgiu desse meu olhar que a igreja precisava fazer parte da comunidade. E quando eu olhava algumas mulheres, entre aspas, sem ter muito o que fazer, eu queria dar um novo sentido e mostrar que elas poderiam ter uma renda delas, né, para fazer o que elas quisessem, não ter que ficar pedindo dinheiro para o esposo, para ir numa manicure, para fazer um cabelo. Então, a ONG nasce disso, dessa vontade de interagir com a comunidade, onde a igreja estava incluída, e de mostrar para as mulheres uma alternativa de renda. E é muito legal que hoje a gente vê diversos profissionais que Sim. nasceram ali, aprenderam ali na Contato, né? Sim, então, sim. isso é bem bacana. E hoje, qual que é o foco da Contato? Eu sei que tem a questão das crianças ali. Sim. Né? Bom, pós-pandemia mudou muita coisa, né? Antes da pandemia, a gente tinha muitos voluntários. E depois da pandemia, parece que todo mundo, logo no início, ficou com muito medo, né? De voltar, de encarar. E aí, então, foi a hora que... Eu não sei se você se lembra, hoje onde é o estacionamento, era terra. Sim. E eu lembro que um dia, olhando para aquele espaço, logo nos fundos da igreja, tinha crianças brincando naquela esquina. E aí um dia eu falei assim, eu preciso colorir a vida dessas crianças. E aí nasceu o projeto Colorindo a Vida. Então a gente mudou o foco da Contato, que era o projeto Alternativa, focando uma renda para o foco, eu preciso colorir a vida dessas crianças. Então, hoje o nosso projeto, né, que nem é mais o nome projeto, mas é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A gente cuida hoje de 60 crianças, 20 pela manhã e 40 à tarde. Elas ficam conosco 12 horas semanais, de segunda a quinta. Nós temos uma equipe técnica com psicólogo, assistente social. E as nossas crianças têm roda de leitura, artesanato. Todos os dias ela tem a roda de leitura, porque para mim isso é essencial na vida de uma criança. Nós temos atividades na quadra, pintura em tela. Então, hoje, o nosso foco é as crianças, e nós criamos, sim, esse serviço. É um serviço de convivência, por ter essa duração de 12 horas semanais, e a gente criou um projeto que chama Desenhando o Futuro, que aí é voltado para adolescentes, jovens e adultos. A gente tem aulas de cidadania, mas aí o foco é design gráfico. Então, aí eles têm como editar um vídeo, como tirar uma boa foto,
como mexer numa mesa digitalizadora, como trabalhar com as mídias sociais. Esse é um projeto pequeno, né? Mas o coração hoje da Contato está na vida dessas crianças. Não, muito legal. E ainda mais esse último que você citou também, tudo a ver com a realidade atual, né? Assim, a gente tem muitas profissões e tudo mais que foram transformando ao longo do tempo e preparar os adolescentes, os jovens para isso é importantíssimo, né? E aí a minha pergunta ainda continua aqui com a senhora de que quais foram os momentos mais marcantes para a senhora, puxar lá da memória, no ministério, um momento, e com a Contato, assim, na ONG. Vou começar pela Contato. Teve 2 momentos que hoje, quando eu falo ainda, um deles é a farmácia comunitária. Eu me lembro que um dia nós tínhamos uma fila e a gente cede remédios gratuitos e tinha um senhor e ele estava com muitas receitas. E eu lembro que, como a fila estava muito grande, eu cheguei até ele e ele falou assim, olha, eu fui na farmácia, vai ficar uns R$800. Isso antes da pandemia. E aí eu lembro que eu peguei aquelas receitas, meio que para burlar a fila, porque já era bem um senhor, eu fui até a farmacêutica e falei, olha, você só dá uma olhada se a gente tem esses medicamentos, porque se não tiver, ele pode ir embora. Se ele tiver, ele vai esperar a vez dele. Eu lembro que a farmacêutica deu uma olhada e disse assim, a gente tem todos. E aí eu voltei para esse senhorzinho e falei, olha, o senhor aguarda, porque a gente tem os medicamentos. E eu fiquei ali por perto. Quando chegou a vez dele, ele, como é amostra, então o volume foi muito grande. Eu lembro que ele saiu com uma sacola, mas eu lembro que ele chegou para mim e ele falou assim, eu vou ter dinheiro para comprar comida. Poxa vida. Né? E eu lembro daquilo, e aí ele me abraçou, e ele falou assim, eu preciso fazer algo, o que eu posso fazer? E aí, depois ele queria dar um valor em dinheiro. Eu falei assim, não, a gente não recebe dinheiro. A gente recebe doações. A nossa farmacêutica é voluntária. A gente tem uma grande equipe. Semanalmente alguém vai, limpa a farmácia. Uma equipe que recolhe as doações, separa o que vem vencido. E aí ele falou assim, então eu posso vir para ajudar a limpar aqui fora? Eu falei, tá bom. O dia que o senhor quiser vir, que o senhor tiver... o senhor pode vir. Então, isso me marcou muito. Que legal. E ficou muito claro para mim que, por vezes, o medicamento doado coloca alimento na mesa. Sim. E uma segunda coisa que me marcou demais, eu acho que isso tem 2 anos, numa festa de final de ano, a gente teve um patrocinador da Sergel, né, um franqueado da Sergel. E, no final da festa, eu fui lá para a frente da igreja para ajudar a servir sorvete. E, de repente, me chega um menininho, ele devia ter os seus 6 para 7 anos, e eu lembro que eu peguei a casquinha, eu pus o sorvete, e ele tomou, ele falou assim, nossa, eu não achei que sorvete era tão gostoso. Mas aquilo me causou um impacto que eu olhei para ele e falei assim, você nunca tinha tomado desse sorvete? Não, tia, eu nunca tinha tomado sorvete. Então, aquilo ali, quem estava do meu lado viu que eu... né? E aí ele falou assim, meu avô está ali fora. Aí eu falei, então chama o seu avô para entrar, para ele tomar sorvete com você. E eu lembro que ele repetiu quantas vezes ele quis, mas para mim marcou muito, porque eu estou falando de 2024, numa cidade de Hortolândia, né? Eu não estou falando de um interior do Amapá, do Amazonas. E aquele menino com um brilho nos olhos, porque ele nunca tinha tomado um sorvete. Então, assim, essas 2 memórias, tanto é que quando eu enfrento muitas guerras, que eu penso em parar, são essas memórias que falam assim, você já fez diferença.
e dá para lutar e fazer um pouco mais a diferença. Sim. A nível de igreja, eu acho que a gente tem muitas de pessoas internadas que a gente foi atrás. A gente tem alguns milagres, né, de cura de câncer que a gente está esperando um aí para contar. Né? Tem um que a hora que chegar, a gente só não conta nesse momento porque a gente pediu que fizesse uma biópsia, né? Porque na ultrassom já não foi encontrado o tumor, mas a gente preza muito para não ser uma coisa fantasiosa. Então, o médico pediu a biópsia e a gente falou para essa pessoa, vamos esperar o resultado chegar? Não é por falta de fé, não. É para que, quando a gente testemunhar, a gente tenha documentado. Né? Então, a gente teve alguns casos de câncer que nos marcou muito. Mas eu acho que, de todas as histórias, eu me lembro que, em 2008, nós orávamos para comprar uma terra aqui em Hortolândia. A igreja fazia jejum por isso. E nós fomos a Jerusalém. Nós subimos o Monte Sinai. O meu médico, o meu ortopedista, disse que eu não poderia subir, porque eu tenho condromalásia grau 3 nos 2 joelhos. E eu subi o Monte Sinai. Nós oramos, nós descemos o Monte Sinai, nós ficamos acho que umas 12 horas dentro de um ônibus até chegar às margens do Mar Vermelho. Eu lembro que nós chegamos à tardinha. Na época, o apóstolo René falou, vocês têm 2 opções. Sair agora do ônibus, tomar uma sopa, ir para o quarto, deitar, ou ir direto para o quarto, deitar, porque 10h30, 11 horas eu quero fazer um culto às margens do Mar Vermelho. Eu lembro que eu falei para o meu esposo, gente, 12 horas dentro do ônibus, o nosso lanche tinha sido pão, pepino e tomate. Né? E aí eu falei, eu preciso tomar uma sopa, a gente toma um banho, dorme 1h30, 2. E a gente estava tomando essa sopa, chegou um senhor, eu sei que o nome dele é Arnaldo Bispo, e ele é de São Paulo. Se ele até ouvir esse podcast, eu quero pedir que ele entre em contato conosco. Legal. Ele chegou ali na nossa mesa, olhou para mim, para o meu esposo e disse assim, olha, o que vocês foram pedir lá no alto do Monte Sinai, Deus vai entregar na mão de vocês. E a gente ouviu, na época, como bons batistas, né? Ainda não nos movendo tanto em milagres quanto a gente aprendeu no longo dessa caminhada. Meu esposo falou, amém, se isso vem de Deus, a gente recebe. Esse senhor saiu da nossa mesa, foi para a porta, meu esposo estava de costas para a porta, eu vi que quando ele chegou na porta, ele segurou na porta do restaurante e ele voltou. E eu falei para o meu esposo, esse senhor está voltando. E aí o meu esposo ficou esperando, ele voltou, chegou, pôs a mão no ombro do meu esposo e falou, olha, eu quero que vocês acreditem. E aí ele falou assim, e para mim isso é tão sério que eu vou dar a primeira oferta, não para vocês comprarem a terra, mas para vocês começarem a construção. E ele tirou um cheque do bolso, isso em 2008. Ele fez o cheque de R$1.000. Na época, para nós, era muito dinheiro. Eu lembro que aquilo deixou a gente sem voz, com uma grande lição. E nós voltamos de Jerusalém. Eu lembro que no primeiro culto da igreja, nós entregamos ali no altar. E depois de 1 ano, exatamente 1 ano, setembro de 2009, nós ganhávamos 5.000 metros para construir o templo. Ele ainda não está pronto. Mas domingo, eu não sei se você estava no culto das 18, André Esquissati trouxe um ofertório que foi só para mim. Eu chorei o ofertório todo, eu chorei a ministração toda, meu esposo não entendendo nada. Eu queria parar de chorar porque eu vi que ele estava ministrando meio o que está acontecendo. Mas eu confesso, Vivi,
que todo esse tempo, a gente está em 2026. Nós começamos a nossa construção em 2016, são 10 anos. Por muitas vezes, no meu coração, no meu momento de oração, no meu secreto, eu pensei assim, aonde eu errei? Aonde eu sonhei demais? Será que nós não deveríamos ter feito algo menor? Eu estou sendo muito venerável. Será que a gente não deveria ter feito, como eu ouvi até de alguns pastores, um salão quadrado para que a gente enchesse de gente e os recursos viessem mais rápido? E como pastores ou apóstolos, hoje a gente estaria tranquilos? Por várias vezes, no meu momento de oração, eu falava, Deus, aonde eu errei? Teria sido tão mais fácil se eu tivesse feito algo quadradinho, simples, só que grande, né, para encher de gente, para aumentar as entradas. E no ofertório de domingo, Andréia Esquissati disse que tinha sonhado conosco, de sexta para sábado, pós-rede de mulheres. E ela falou assim, apóstola, não é grande demais, mas Deus precisava, nesse processo, te ensinar muita coisa. Vocês precisariam passar por esse processo. E naquele momento do ofertório, foi como se Deus falasse assim, tá certo o caminho que você está indo. Não está demorando. Eu estou tratando, eu estou te ensinando, eu estou te aperfeiçoando. Porque o foco nunca foi ter dinheiro e nem montar um salão grande para ter dinheiro rápido. Nós queríamos realmente deixar um legado na face dessa cidade. Então, está demorando o tempo que tinha que demorar. Sim, e tem uma coisa muito especial sobre a Monte Sião, né, na minha perspectiva, que é o cuidado que a gente tem. Claro que é com a Bíblia, a palavra, e todos os domingos eu faço há muito tempo a mensagem do apóstolo ali, né? Então, todo sábado eu recebo a mensagem do apóstolo que ele vai pregar no domingo, tem muitos e muitos anos. Mas é o olhar além disso, né? É o cuidado que a senhora falou de olhar ali o que pode ser feito além disso, o que eu posso olhar para o cuidado para a pessoa que precisa de uma renda, para a pessoa para a criança que precisa de um cuidado, porque o pai não tem com quem deixar. O que eu posso fazer para alguém que está desempregado? O que eu posso pegar aquele empreendedor que está ali penando, tentando, que eu posso colocar uma ferramenta na mão dele? O que eu posso fazer para uma mãe que precisa de um apoio e aí eu coloco uma roda terapêutica? O que eu posso fazer para uma... Então, é um olhar que ele vai além. Então, assim, é bíblico, né? O cuidado, o amor. Exatamente. E aí, às vezes, até essa questão do templo, né? Do processo e tudo mais. Igual a senhora falou, pode ser né? Pega, coloca todo mundo debaixo de uma tenda e vai fazer a coisa. Mas não foi isso. Não era o propósito, né? Qual é o propósito? Nós vindo para cá, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Sobre propósito. Ninguém chega ao propósito sem passar por um processo. Sim. Né? Sim. Então, se existe um propósito, existe um processo a ser percorrido. Sim. E não é fácil. Eu acho que tanto na igreja, tanto na família, tanto nos negócios, né, a gente passa por esse processo para chegar a um propósito. Né? Eu estava comentando com a Andréia vindo para cá que, às vezes, para você dar um passo maior, né, e eu vou repetir exatamente o que eu falei para você. Eu falei, Andréia, às vezes, para dar um passo maior, ou para você dar um salto, você precisa fazer o quê? Você precisa recuar. Você precisa pegar impulso. E, às vezes, esse recuar, a gente acha que a gente está andando para trás. Não é. Nós estamos nos preparando para um passo maior. E tem o processo. Exatamente. E isso faz parte do processo. Para mim dar um salto grande, eu preciso ganhar força. Né? Eu preciso ter o quê? Velocidade.
E para isso, às vezes, eu tenho que andar um pouco para trás. Eu preciso me afastar. Sim, E faz parte do processo. sim. Né? E nós falamos sobre isso hoje. E a Flame também, a Miriam tem todo esse cuidado, mas a Flávia, quando vai vender uma franquia, né? Por quê? A gente precisa estudar a pessoa que vai comprar a franquia. Então, a gente tem uma seleção, né, Miriam? Porque as pessoas, às vezes, chegam com muita vontade de comprar a franquia, mas será que ela tem aptidão para o negócio? Será que... Por vezes, a gente já teve casos de franquia que fechou, né? Exato. Por conta que a pessoa só queria investir o dinheiro. E, como a Miriam fala, eu vendo franquia para aquelas pessoas que precisam trabalhar, que quer mudança de vida, né? Porque abrir seu próprio negócio não é fácil, é difícil. Dedicação. Sim, eu passei por vários processos. Alguns a Apóstolo até passou comigo, né, Apóstolo? Eu lembro que logo que a gente montou a Flame lá em Paulínia, a Flame foi a primeira loja franqueada. Então, ela não era conhecida. A Flame era conhecida em Hortolândia, mas em Paulínia não. E quando eu cheguei lá, eu abri bem próximo a nossa concorrência, muito na mesma rua, assim, porta com porta, pode-se dizer. E eu passei por muita dificuldade. E aí pensei até em desistir. Mas, como uma boa cristã, eu sempre busquei a palavra, eu sempre busquei direcionamento em Deus, né? Para montar a loja. Eu cheguei na Apóstolo e falei, nossa, eu estou passando por tanta dificuldade, Apóstolo, não sei mais o que eu faço, porque as pessoas não conhecem a loja. Ela falou, filha, nós como família, vamos te ajudar. Sim. A Apóstola pegou uma equipe de jovens e foram panfletar. Você sabia disso? Sim. Foram panfletar no semáforo de Paulínia. Legal. E ajudou muito, porque logo em seguida, quando elas já desceram a avenida, quando elas subiram, elas chegaram na loja, já tinha cliente. Sim. É que tinha que ser construído um nome, né, na cidade, né? E isso requer tempo também. Requer né? tempo. E teve vários processos, né? Então, a gente precisa passar pelos processos. E um dos processos que eu acho que agora eu entro numa outra seara de perguntas, assim, para vocês, que é o universo feminino, assim, né? Ainda mais no empreendedorismo. O que vocês entendem qual é o maior desafio em ser mulher hoje empreendendo? O que vocês entendem se, por exemplo, já duvidaram da capacidade de vocês, se às vezes vocês têm que bater na mesa um pouco mais, sabe? Assim, ser um pouco mais firme, se às vezes a gente... né, se vocês, nessa parte, se vocês têm... se vocês sentem que tem um desafio maior nesse universo de empreendedorismo pelo fato de ser mulher, assim. Eu que falo, vocês Andréia. Pode falar, Miriam, você tem mais? Não, é que assim, não é só o fato de empreender, né? Você tem que empreender e provar que você é capaz daquilo o tempo todo, né? A nossa empresa ela é praticamente liderada por mulheres. Eu sou a CEO da empresa, eu tenho uma coordenadora, eu tenho meu esposo também que trabalha conosco, que ele trabalha na parte de expansão, né, de negócios. E muitas vezes a gente esbarra com pessoas que às vezes quer tipo assim, não valoriza você naquela posição, né? Mas isso é um desafio que a gente já sabe lidar com isso, né? A gente, como mulher, a gente já tem um tato, né, para lidar com isso, e isso não se torna um problema, porque quando você conhece do que você está fazendo, você tem seus propósitos, e você tem confiança no teu trabalho, naquilo que você faz, você vai passar muito bem por isso, né? É um desafio, mas a gente enfrenta, né? Mulher é assim. A mulher é guerreira, né? O não você já tem, né? Você corre para o sim. Exatamente. E para você, Apóstola, como é que você acha assim que você já enfrentou o preconceito por ser mulher à frente de um ministério? Que aí eu acho que a gente entra numa outra. A gente está falando do universo de profissional, que eu acho que
tem, e muito, né? Às vezes de você ter que se posicionar de uma forma diferente, esse respeito, esse lugar que, né, sendo mulher, a gente precisa conquistar. E aí eu acho que ainda tem no ministério, em igreja, eu ainda acho também que deva ser ainda um pouco mais difícil, assim, se você já passou por situações de preconceito ou alguma coisa nesse sentido por ser mulher. Sim, Vivi. Eu acredito que hoje, no meio eclesiológico da igreja evangélica, está mais suave. Mas quando eu me formei em 2004, era muito difícil. Era muito difícil. Eu me lembro que em uma das minhas formaturas, a classe me elegeu como oradora. E eu não pude ser oradora. Né? Então, e até hoje nós temos algumas linhas de igrejas evangélicas que não reconhecem a pastora como uma líder. Né? Ela pode ser a esposa do pastor. Tem até um livro que outro dia eu brinquei, e esse livro existe, A Mulher Sem Nome. Porque em algumas igrejas não se chama a esposa de pastor nem pelo nome. Mas vai lá falar com a esposa do pastor, chama a esposa do pastor. Né? Então, infelizmente, algumas esposas de pastor são algumas mulheres sem nome. Eu acho que a única barreira que eu enfrentei foi essa, em uma das minhas formações, mas o meu esposo sempre me apoiou muito. Eu acho que ele nunca teve medo da minha liderança. Então, eu acho que a gente combina muito bem 2 estilos de liderança, 2 maneiras de liderar, 2 maneiras de pastorear. Então, nunca teve. Eu já presenciei em casais de pastores uma certa preocupação do pastor, em alguns momentos a pastora querendo mostrar que ela sabia mais do que ele. Eu não vivenciei isso, mas é real que ainda hoje, no Brasil, não são todas as igrejas que aceitam uma mulher com o título de pastora. Tem algumas igrejas, as igrejas da visão celular, isso é muito tranquilo, né? Mas é uma área que ainda existe muito preconceito, alguns até usam a Bíblia, né? Para ter alguns argumentos. Entendi. E aí, a gente acabou estendendo, então eu vou, ali na nossa conversa, os meninos estão me passando o horário ali, a gente está... eu queria chegar numa parte que também é importante até de conhecer, a gente já conheceu da história de vocês, dos desafios que vocês enfrentaram ao longo da caminhada de vocês, e eu queria perguntar agora individualmente para cada um, eu vou começar pela Andréia, quem é a mulher que mais inspira você? Se você puder falar de uma pessoa... Hoje você vai me dar o privilégio. Eu estou com 2 aqui. Que assim, a apóstola Leile, que é minha líder espiritual, que tem me direcionado diante de Deus. Você me inspira, apóstola. Muito, muito, muito. Eu tenho a Miriam aqui também, que eu amo de paixão. A Miriam sabe que tudo que eu preciso, eu procuro ela. Gente, a gente é tia sobrinha, tá? E até mesmo na minha vida pessoal, às vezes eu estou passando por alguma coisa, eu gosto muito de falar com ela, apóstola, porque ela me escuta. Ela me escuta, ela conversa comigo, é gostosa essa troca. Você me inspira muito também, viu? Mas tem a minha irmã que eu não posso deixar de colocar lá no primeiro. É a Flávia. A Flávia é a nossa mãe, né, Miriam? É aquela mulher guerreira, aquela mulher que não abaixa a cabeça para nada. Ela enfrenta o mundo para defender os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa doideira. Né? Então, a Flávia é algo assim que, quando a gente fala em Flame, a gente não pode deixar de enxergar a Dona Flávia. A Dona Flávia é a Flame. Exatamente. Então, ela me inspira muito. E que não quer aposentar. E que não quer aposentar, e que não quer parar, né? Não deve. E você, Miriam? Faz, eu acho que umas 2 semanas, eu tive a honra de receber o título de cidadã hortolandense. Ah, que demais. Aqui na Parabéns. Câmara dos Vereadores.
E uma das coisas que eu falei, né, quando eu estava fazendo meu discurso de agradecimento, foi exatamente sobre isso, sobre a base da nossa família, né, que é a minha mãe, né, que é idealizadora de tudo, que hoje nós somos e temos o que temos graças a ela, né, uma mulher que sempre se dedicou, né, de uma forma sem limites para cuidar da nossa casa, da nossa família. Eu sempre tive essa veia empreendedora desde muito cedo na minha casa, né? A minha mãe, ela fazia aqueles sorvetinhos, né, de chup-chup para vender no portão da escola, né? Então, quando ela não pegava, saía daqui de Hortolândia para Campinas comprar aqueles salgadinhos, sabe? É, e aí ela colocou Salgadinho mesmo, para salgadinho vender na para escola. vender na escola, ela enchia aquele saquinho e ia vender na escola. Então, assim, de uma certa forma muito simples, ela sempre empreendeu, ela sempre ajudou, ela sempre contribuiu na renda familiar, né? E eu sempre me vi nela, né? Quando eu estou trabalhando, estou fazendo, estou me dedicando, eu me vejo nela, eu vejo quanto ela se dedicou, né? E se dedica até hoje, né? Ao propósito da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, né? Legal. Então, eu tenho ela como inspiração, já falei lá e estou repetindo aqui de novo, né? E para a gente é um orgulho. Legal. E é importante, assim, né? Quando você tem uma mulher forte, normalmente uma outra mulher forte, Ela criou três vi- mulheres fortes, né? Porque eu fui criada por ela, né? Aham. Que tem a Lília também, que é empreendedora, que é Legal. irmã. Então, Falo isso, uma mulher forte, ela cria outras mulheres fortes. Sim. Ela dá asa para essas Sim. mulheres, né? A pergunta não é para mim, mas a minha mãe também é a grande inspiração para mim, né? Essa semana a gente tá a vida corrida e várias coisas acontecendo. Eu acordo ali, tem 3 horas da manhã, um áudio da minha mãe é uma oração. Sim, assim, uma coisa ali. Ela fala, ó, esses dias ela me mandou uma mensagem assim, olha, Deus nos deu uma vida, Deus nos deu vida para ser uma vida abundante, não é para ser uma vida corrida, desesperada, é para a gente ter uma vida em paz, é para ter uma vida tranquila, assim. Então, assim, uma mulher forte, ela faz outras mulheres fortes, né? E para você, apóstolo? Bom, eu acho, vou apresentar algumas. Sou apaixonada por Esther, né? Uma personagem bíblica que salvou uma nação. Então, eu me inspiro muito nela. A minha avó, por parte de pai, hoje é falecida, ela, quando o esposo morre, ela tem um filho de 7 meses. E mais 9, sendo que o meu pai, na época, tinha 17 anos. Então, ela sempre foi para mim um exemplo de garra, de vontade, de trabalho, né? Aquela italiana bem consciente, né? Então, eu me lembro muito, na minha infância, na minha adolescência, a gente morava no mesmo bairro, eu ia no período da tarde para ficar com ela. E a minha mãe, porque também empreendeu muito tempo com meu pai na área de materiais elétricos. Minha mãe é muito destemida também. E agora, falando em oração, eu quero dizer que a sua mãe também é minha mãe. É alguém que eu admiro pela oração, pela simplicidade, pela paz que ela me transmite. É maravilhosa. Ela é incrível. E eu, de novo, fazer essa rodada de pergunta. Miriam, o que você quer deixar como legado? É difícil. É bem difícil a pergunta. Mas se você pudesse olhar para a sua história, assim, para trás, você tem uma Ana Carolina, né? Se você olhar para ela, ou, né, para as pessoas olharem para a sua história, o que você gostaria de deixar como um legado? Olha, eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil. Eu sou uma pessoa bem persistente nas coisas que eu quero, sabe? Eu luto, eu digo assim, meu marido ainda fala, pelo amor de Deus, tem coisas que você tem que largar. E eu fico, ai, não, mas eu...
eu tenho aquela força, aquela garra. Eu sou canceriana, né? Eu já brinco com negócio de signo, mas olha só, aquela mulher assim, sou muito amorosa e eu sou muito ligada à família, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu luto muito pelo que eu quero, sabe? Então, o que eu quero deixar para minha filha é isso, essa garra, essa persistência, resiliência, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sei lidar muito bem com problemas. Às vezes a Andrea vem trazendo uma coisa, eu falo assim, ai, fala uma coisa boa, vai, né? Mas é porque eu não consigo enxergar o problema. Quando ele chega para mim, eu já pensei em, sei lá, 30 soluções para aquilo. Você entendeu? Eu não consigo ficar murmurando ou triste com aquela situação. Eu sempre estou pensando em como resolver. Então, é isso que eu quero deixar para minha filha, sabe? Essa resiliência, essa força de vontade, essa garra, essa persistência, né? Legal. Que eu tenho, e aí é de mim. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas aconteceu tudo isso e ela tá assim? Tô forte, tô firme, entendeu? É uma coisa de mim, né? Então, é isso. Legal. Isso é importantíssimo. Você, Andréia, qual que é o seu legado? Legado? Ai, eu quero deixar um legado pro meu filho. O amor a Cristo, o amor a Jesus. Eu quero muito, 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 muito que ele possa, quando lembrar de mim, né? Ver que a mãe dele era uma pessoa muito temente a Deus, muito amorosa, né? Muito indesistível. Eu também sou igual a ela. Eu luto, luto, luto até o fim. É isso. Legal. E você, apóstolo, o seu legado? Olha, esse legado eu não queria que ficasse só com a minha filha, mas eu quero deixar o legado que a nossa vida não é só nossa. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos fazer diferença na vida de outras pessoas. Nós precisamos enxergar as outras pessoas. Nós precisamos nos importar com as outras pessoas. Eu acho muito egoísmo o ser humano viver a vida só pensando nele. Eu acho que o ser humano existe para fazer conexões, para abençoar, para trazer solução, para trazer uma voz de destino. Eu quero muito que o dia que eu não estiver aqui, a minha filha viva isso. Ela já tem vivido, né? A paixão dela é crianças. Mas eu quero que muitos outros jovens da nossa igreja, da nossa comunidade, entendam que a vida não é só nossa. Nós precisamos enxergar outros e acolher e motivar, fazer parte da história de outras pessoas. E como que você, apóstola, você entende que a fé, a nossa fé, né, ela ajuda a mulher? A gente está falando nesse mundo, nesse universo onde a gente entende todos os dias. Se você ligar o seu Instagram, vai ter um feminicídio, vai ter uma história onde algo absurdo aconteceu. Como é que você, se você tivesse não, né? Você está tendo essa oportunidade de falar com muitas mulheres através desse podcast. Como que a fé em Deus, né? Ela pode ajudar nessa jornada para as mulheres? Eu creio, Viviane, que a fé em Deus, ou você conhecendo Jesus, você vai entender o seu valor. E toda mulher que entende o seu valor, ela põe limites saudáveis. A Bíblia diz que a fé é a firme convicção de coisas que não se veem, mas se esperam. Então eu acho que isso precisa ser um norte na vida de toda mulher. Dentro de um casamento, dentro de um empreendedorismo, dentro de uma maternidade. É a firme convicção de coisas que você não vê, mas você espera. Nenhuma mulher se casa esperando ser morta pelo esposo. E aí eu vou falar algo que talvez cause muita polêmica. Quando a Bíblia diz que o casamento é até que a morte os separe. Eu acredito nisso, mas a minha questão é até que morte? Porque tem casamento que só se moram juntos,
mas não tem mais respeito, não tem mais amor, não tem mais companheirismo. Não se divide mais nada, a não ser um teto. Eu vou falar para essa mulher continuar com esse homem até que eu me depare com sangue. Então, eu já falei para a mulher, olha, para várias mulheres, fé é a firme convicção de coisas que você espera, mas ainda não viu. O que você espera do seu casamento? É isso que vai te dar resiliência para manter a aliança ou para dizer, antes que a morte chegue física, eu preciso pular fora. Isso é importantíssimo. Eu já queria. A senhora fala isso e já tem falado isso em alguns cultos. Assim, às vezes eu pego o celular para gravar, que eu quero. E às vezes está na metade, não dá tempo. Que bom que a senhora Na trouxe rede de isso mulheres, agora. ela falou muito sobre isso, né? Mas eu já fui criticada porque diz que eu estou quebrando um princípio, é até que a morte os separe. Ok. Cada um entende a morte na sua perspectiva. Exato. E aí, eu vou caminhando para encerrar. Nesse fim, eu quero pedir para vocês duas uma palavra específica, né? Que conselho vocês dariam para uma mulher que hoje está pensando em empreender, que está ali com dúvidas do que se é um bom caminho ou não, ou enfim, né? Que conselho vocês dariam para alguém que está iniciando nessa caminhada? Bom, eu procuraria conhecer um pouco mais, né, do mercado, que de repente a pessoa está pensando, né, o nicho de mercado. Eu estudaria, né? Quando eu comecei, eu não tive tanta informação, eu fui buscar depois, né? E é isso, e gostar também do que vai fazer, né? Eu acho que não é só pelo dinheiro, né? Às vezes a gente faz só pelo dinheiro e de repente você não está realizada profissionalmente, né? Fala, vou fazer isso aí porque eu preciso ganhar dinheiro. E não é uma coisa, o dinheiro é a consequência, né? Então tem que fazer por amor, né? O importante é gostar daquilo que faz, né? E não ter medo, né? Porque o medo paralisa. Então, se você tem um sonho, se você tem um projeto, estude, corra atrás. Não paralisa, vai para frente que vai dar certo, né? As mulheres hoje são inteligentes, são capazes e é isso aí. Eu acho que o não a gente já tem. A gente precisa correr atrás do sim. Perfeito, é isso aí. E você, apóstola, uma mensagem que você deixa para as mulheres no dia de hoje? Tem um texto que eu gosto muito, que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a minha mensagem para as mulheres é que em Cristo Jesus você pode tudo. Não existe limite para uma mulher que conhece Jesus, que crê nele e sabe que ele pode te capacitar para todas as coisas, para todos os teus sonhos. Uma mulher temente a Deus não tem limite. Excelente. É isso, gente. Muito obrigada. Quero agradecer a Miriam, a Andréia, a apóstola, por ceder esse tempo aqui com a gente. Para mim, foi enriquecedor. Eu tenho certeza que quem estiver escutando o nosso podcast também. Então, assim, fica meu muito obrigado novamente. Espero. A gente podia fazer uma parte 2, né? Porque foi muito especial e o tempo. Eu amei. A gente às vezes tem que ficar controlando. Fora, né, Ficou. É que a gente tem que controlar o tempo aqui. Sim. E aí a gente acaba passando algumas perguntas, né? Mas foi muito legal, foi muito bom. Eu gostei de saber do projeto. Inclusive, depois eu quero conversar um pouquinho, ver o que eu posso contribuir. Sim. Olha, dentro dos meus conhecimentos de empreendedora que eu posso levar. Né? Eu acho que a gente está aqui para isso, para abençoar, né? Através da nossa vida, abençoar outras pessoas também, né? Através do nosso conhecimento. Eu acho muito importante. Né? Se eu aprendi tanto, né, com a vida, se Deus me deu essa dádiva, por que não contribuir com outras pessoas, né? Ensinar um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo do tempo. Sim, e parabéns, assim, pelo tudo que vocês criaram, assim, é realmente muito inspirador. Obrigada. Obrigada, gente. Olha, vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais. Nós também temos os nossos eventos presenciais, então, olhando lá, seguindo a gente nas redes sociais, você pode acompanhar
e saber tudo o que está acontecendo. Vai ser um prazer ter você com a gente. Muito obrigada.